Olá a todos. Nesta aula iremos dar continuidade ao nosso curso de Princípios dos Processos Químicos, cujo tópico que estamos estudando é o de unidades e sistema de unidades. E nesta aula iremos avaliar a constante de proporcionalidade para a segunda lei de Newton no sistema internacional de unidades e no sistema americano de engenharia, bem como a consistência dimensional de expressões envolvendo grandezas físicas. Após esta aula, você será capaz de definir a constante de proporcionalidade da segunda lei de Newton para o Sistema Internacional de Unidades e o Sistema Americano de Engenharia e avaliar a consistência dimensional de expressões envolvendo grandezas físicas. Conforme havíamos comentado, unidades derivadas provêm de unidades básicas, muitas vezes através de leis da física, como é o caso da unidade Newton no Sistema Internacional de Unidades, por exemplo, e a unidade Libre-Força no Sistema Americano de Engenharia. O Sistema Americano de Engenharia tem uma particularidade que precisamos verificar aqui. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força que age sobre um corpo, ela é proporcional ao produto da massa e da aceleração desse corpo, onde essa relação ela será dada por uma constante de proporcionalidade, certo? No Sistema Internacional de Unidades, o Newton, que é a unidade de força, ela é definida como o quê? Como uma força, que o Newton equivale à força gerada por uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado sobre 1 quilograma. Então, com isso, podemos constatar que esta constante de proporcionalidade para o sistema internacional é igual a 1. Por isso que costumamos dizer, aqui no Brasil pelo menos, que a força é igual à massa vezes a aceleração, pois está subentendido que a constante de proporcionalidade da segunda lei de Newton é igual a 1. No entanto, no sistema americano de engenharia, a unidade de força, que é o Libre-Força, ele não é, digamos assim, a constante de proporcionalidade na segunda lei de Newton não é igual a 1, pois a Libre-Força ela equivale ao campo, à ação do campo gravitacional da Terra sobre uma libra-massa, ao nível do mar e a 45 graus de latitude, certo? Sabemos que a gravidade, ela pode variar na superfície da Terra, muito pouco, mas ela pode variar. No entanto, para todo efeito, consideramos que, para a definição de Libre-Força, estamos considerando ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Nessa região, ao nível do mar, 45 graus de latitude, a aceleração da gravidade no SI é igual a esse valorzinho aqui que vocês estão vendo na tela, certo? E ao do sistema americano de engenharia igual a isso aqui, 32,174 pés por segundo ao quadrado. Então, para podermos ter o valor da constante de proporcionalidade para o sistema americano de engenharia, nós temos que utilizar a segunda lei de Newton, onde a força é dada em Libre-Força, certo? Então, nós temos que encontrar a relação entre a Libre-Força, Libre-Massa e Ft por segundo ao quadrado, onde nós vamos ter o seguinte, que a constante de proporcionalidade, na segunda lei de Newton, quando eu for utilizar o sistema americano de engenharia, é dado por 1 sobre 32,174, Libre-Força por Libre-Massa, Ft vezes segundo elevado a menos 2, certo? Então, todo problema que eu for utilizar o sistema americano de engenharia, nós temos que levar em consideração essa constante de proporcionalidade, essa constante para poder deixar o sistema em Libre-Força, a unidade de força ser Libre-Força quando eu utilizar Libre-Massa e Ft por segundo ao quadrado, ok? Então, toda vez que formos utilizar, teremos que levar em consideração esta constante. Em problemas de engenharia química, é muito comum termos de calcular o peso de algum corpo. O peso nada mais é do que a ação da gravidade sobre aquele corpo, No Sistema Internacional de Engenharia, o peso ele é dado pela seguinte expressão, Peso, como podemos ver aqui, é igual a massa vezes a gravidade, certo? O peso também ele é uma força, Então, subtende nós temos aqui uma constante de proporcionalidade que é igual a 1, assim como no slide anterior nós vimos para a força no modo geral, certo? No entanto, o que acontece? Quando multiplicarmos, por exemplo, a massa de um corpo que pesa 100 kg, por exemplo,
o valor da gravidade, né, que vamos considerar o valor naquele nível do mar, na latitude de 45 graus, 45 graus, nós vamos ter que o peso será igual a 981 newtons, certo? Lembrando que aqui nós temos, né, uma constante de proporcionalidade que ela é igual a 1, né, nessa expressão aqui, certo? Então aqui não tem nenhum problema, visto que Newton é uma unidade derivada, né, derivada direta, digamos assim, das derivadas das unidades. Newton é uma unidade derivada, né, direta de quilograma, metro e segundo, ok? São derivadas básicas do SI. No entanto, no sistema americano de engenharia, quando vamos calcular o peso, né, ou qualquer outra força, nós temos que multiplicar pelo inverso daquela constante de proporcionalidade que vimos no slide anterior. Só que em livro vai ser muito comum a gente utilizar esse termo aqui, esse termo GC, né, que ele é numericamente igual à aceleração da gravidade naquela condição, né, do nível do mar e a 45 graus de latitude. Então, vamos perceber aqui, supondo uma massa, né, de um corpo com 50 libra-massa, por exemplo, né, podemos observar, considerando que a gravidade ela vai estar nessa mesma condição, que para o nível do mar, para um corpo ao nível do mar, no nível do mar e 45 graus de latitude, o valor da massa será numericamente igual da massa em libra-massa será numericamente igual ao valor em libra-força, certo? Então, para o peso de um corpo na nível do mar e 45 graus de latitude, ele tem o mesmo valor, né, o peso tem o mesmo valor da massa desse corpo em libra-massa, né, contando que o peso esteja em libra-força e a massa do corpo esteja dado em libra-massa. Lembrando que isso aqui não vai ser verdade, né, quando essa razão G sobre GC for diferente de 1. Quando essa razão for diferente de 1, né, o peso ele não vai ser numericamente igual à massa, quando for dado em libra-massa, certo? Essa questão aqui só vai ocorrer, né, quando G sobre GC for numericamente igual a 1. Que para problemas de engenharia, a maioria das vezes vai acontecer isso, né? Essa razão ser igual a 1, ok? Outro ponto muito importante que devemos avaliar quando vamos trabalhar com grandezas físicas é se as expressões, né, as equações que nós vamos trabalhar, né, que nós iremos utilizar em nossos cálculos, elas estão dimensionalmente consistentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma equação, por exemplo, dada por ax mais b dando c, quer dizer que eu tenho que ter este lado da equação com a mesma unidade deste outro lado da equação, ok? E seguindo aquela regrinha de que para podermos somar ou subtrair grandezas físicas, elas devem apresentar a mesma dimensão, também vale neste caso. Ou seja, este lado aqui, este termo A vezes X, tem de ter a mesma dimensão do termo B, para podermos efetuar a operação, ok? Então vamos ver aqui o exemplo da equação de Van der Waals, que é uma das primeiras equações de estado propostas, né? E é a primeira a obter de forma qualitativa o comportamento da transição de fase entre líquido e gás, certo? Veremos isso com mais detalhes em disciplinas como físico-química e termodinâmica. Por hora, vamos apenas avaliar a sua consistência dimensional. Neste caso aqui, imaginando a equação para um mol de gás, por exemplo, né? Um mol de fluido, certo? Então vamos lá. Se eu tenho que nesta expressão o termo P, né, de pressão está em atm, certo? atm. O termo A, né, o parâmetro A, está em atm por centímetro a sexta. Isso é óbvio, porque nós estamos dividindo aqui o termo A por V. E para esses dois termos eles poderem ser somáveis, eles devem ter a mesma dimensão. Então, quando eu colocar no termo A estas unidades, como ele está sendo dividido por V ao quadrado, nós teremos aqui apenas a dimensão atm também, né? Apenas a grandeza, a dimensão de pressão, certo? Apenas unidades de atm, certo? Neste outro lado nós temos V, que está em centímetro cúbico, certo?
E B, obviamente, também deve estar em centímetro cúbico, pois as dimensões devem ser as mesmas, né? Então nós vamos ter alguma coisa do tipo ATM vezes centímetro cúbico, certo? Então, o primeiro lado da equação vai ter unidade ATM vezes centímetro cúbico, ok? Como T já é dado como em Kelvin, certo? Nós vamos ter que ter um valor da unidade de R que satisfaça esse outro lado. Fica simples assim, né? Então o valor de R vai ter que ser ATM centímetro cúbico por Kelvin, pois irá cancelar com a temperatura e nós teremos a expressão dimensionalmente consistente, ok? Então é isso, nós temos que avaliar se as unidades estão de acordo com o outro lado da expressão, certo? Lembrando aquelas duas regrinhas. Só podemos somar ou subtrair termos, né, grandezas de mesma dimensão, certo? E quando dividimos ou multiplicamos grandezas, né, as unidades elas podem ser viram outras unidades, né? Por exemplo, se eu tenho metro dividido por segundo, eu tenho uma outra grandeza, né? No caso que é a velocidade, enfim, ok? Outro ponto que devemos levar em consideração é o seguinte: expoentes, certo? Funções transcendentais, como a função log, e argumentos de funções transcendentais, como o argumento da função log, o argumento da função seno, enfim, sempre devem ser quantidades adimensionais. Ou seja, se está dentro dessas funções ou toda essa função deve ter um caráter adimensional, né? Ele não deve ter unidades. Vamos aqui para um exemplo. Nós temos aqui uma equação para a condutividade térmica, por exemplo, certo? Onde o K está em Joule, né, por metro segundo Kelvin, certo? Ok. E nós temos o parâmetro A e o parâmetro B dentro de uma função exponencial. Então vamos lá. O parâmetro A, né, nós sabemos que o termo exponencial ele deve ser adimensional. Então, tudo isso daqui não tem dimensão, ok? E o termo A, então, vai ter que ter a mesma dimensão de K. Logo, A vai ter a dimensão, né, as unidades vai ser Joule, metro, segundo Kelvin, ok? Até aí tudo bem. E dentro do exponencial, né, neste caso aqui, também deve ser adimensional. Então, como nós temos que B sobre T deve ser adimensional e o T tem dimensão de temperatura, né, ele está em Kelvin, então a unidade de B também vai ser Kelvin, ok? Então é muito importante lembrarmos disso, pessoal, porque esse tipo de problema de conhecimento vai ser apenas o início de um problema de engenharia química de verdade, né? Então, essa questão das unidades, conversão de unidades e consistência dimensional, isso é apenas o início, né? Isso, na verdade, a gente já deve por definição, já saber disso daí quando vai resolver o problema, para poder efetuar todos os cálculos pertinentes, ok? Bem, para finalizarmos, vamos resolver o seguinte exercício. A densidade de um fluido é dada pela equação empírica, ρ igual a 70,5 exponencial, né, de 8,27 vezes 10 a menos 7 vezes P, onde ρ é a densidade em libra-massa por pés cúbicos e P é a pressão em libra-força por polegada ao quadrado. Então, pergunta-se na letra A, quais são as unidades de 70,5 e de 8,27 vezes 10 a menos 7? Vamos lá. Nós sabemos que a unidade desse lado esquerdo deve ser a mesma unidade do lado direito. Mas também vimos que funções transcendentais, né, são adimensionais. Com isso, nós temos que a unidade de 70,5 será a mesma unidade de ρ, né, da densidade, ou seja, libra-massa por Ft ao cubo. Para encontrarmos a unidade do termo 8,27 vezes 10 a menos 7, nós temos que saber que o argumento da função exponencial ele é adimensional. E como nós temos que a pressão tem unidade de libra-força por polegada quadrado, para este termo de dentro do exponencial ficar adimensional,
A unidade de 8,27 vezes 10 a menos 7 tem de ser o inverso da unidade de pressão, ou seja, polegada ao quadrado por libra-força. No item B, pede-se o seguinte: calcule a densidade em grama por centímetro cúbico para uma pressão de 9 vezes 10 na sexta newton por metro quadrado. Bem, pela expressão, nós temos que a pressão deve estar em libra-força por polegada ao quadrado e a densidade, né, o resultado dessa expressão aí, vai dar a densidade em libra-massa por Ft ao cubo. Então, nós temos uma forma de resolver isso primeiramente, transformar a pressão de newton por metro quadrado em libra-força por polegada ao quadrado, jogar na expressão, né, obter o valor em libra-massa por Ft ao cubo e, posteriormente, transformar este valor para grama por centímetro cúbico. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, para calcularmos, né, o valor da pressão em libra-força por polegada ao quadrado, nós temos que utilizar o seguinte fator de conversão, certo? Isso aqui, como eu falei nas aulas anteriores. Isso nós encontramos em qualquer tabela de fator de conversão, geralmente em apêndices de livros, né, nós temos essas tabelas, ou até mesmo em aplicativos e sites, como também o que eu deixei na descrição do vídeo passado e também deixei neste vídeo. Então agora eu vou aplicar este valor de pressão, né, na equação de densidade, né, da massa específica. Certo? Utilizei esses valores e encontrei o seguinte valor para a densidade: 70,58 libra-massa por Ft ao cubo. E agora eu vou transformar este valor, né, para grama por centímetro cúbico, que nós podemos fazer utilizando dois fatores de conversão, né? Um fator de conversão de libra-massa para grama e de outro de pés cúbicos para centímetro cúbico, certo? Lembrando que os termos que nós queremos cancelar, eles devem estar em lados opostos, ok? Então, com isso, nós vamos ter o valor de 1,13 grama por centímetro cúbico. No item C, é pedido o seguinte: deduza uma fórmula para a densidade em grama por centímetro cúbico com uma função de P em newton por metro quadrado, né? Checando o resultado usando a solução da parte B, ou seja, nós vamos calcular este valor, né? Calcular a expressão, depois substituir os valores e ver se vai bater com o encontrado no item B. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos primeiro, né, vamos chamar de P', certo? P' vai ser a pressão em newton por metro quadrado, certo? E ρ, né, ρ' será a expressão será a densidade em grama por centímetro cúbico, tá ok? Então nós devemos encontrar qual a relação entre essas variáveis, né, de uma unidade para outra. Primeiramente, para calcular a pressão, nós devemos utilizar também o fator de conversão, né? Então a pressão em libra-força por polegada ao quadrado, supondo que nós tenhamos a pressão em newton por metro quadrado, nós devemos multiplicar por este fator de conversão aqui, ó. Certo? Com isso, nós temos que a relação entre a pressão em libra-força por polegada ao quadrado e a pressão em newton por metro quadrado será dada por isso aqui, certo? A pressão em libra-força por polegada ao quadrado é igual a 1,45 vezes 10 a menos 4 a pressão em newton por metro quadrado. E para encontrar a relação entre a densidade, né, a massa específica, em libra-massa por Ft ao cubo e grama por centímetro ao cubo, nós devemos utilizar também os fatores de conversão, né, já utilizados no item anterior, tá ok? E encontramos a seguinte relação, certo? Que a densidade em libra-massa por Ft ao cubo ela é igual a 62,43 vezes a densidade em grama por centímetro cúbico. Então agora fica simples, basta substituirmos este termo na expressão, né? E o termo da pressão também na expressão. E ao substituirmos, nós vamos obter o seguinte resultado. Certo? Então a densidade em grama por centímetro cúbico, lembrando, hein? Grama por centímetro cúbico é igual a 1,13 exponencial de 1,2 vezes 10 a menos 10 pressão por newton
por metro quadrado. Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode enviar para o meu e-mail, certo? Ou então deixar nos comentários abaixo. Até a próxima. Obrigado.